Evangelho de João, capítulo 4, quem encontrou, diga graças a Deus. Versículo 19 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és o quê? Que tu és profeta. Bom, entenda aqui o que Deus traz como informação para nós nesta noite. Às vezes nós cometemos um grande erro, quando diante da palavra do Senhor, que é inspirada e que a nós é revelada, pensamos que aquela é uma palavra humana, pensamos que aquela é uma palavra dirigida para nós de uma forma assim muito pessoal, porque achamos até que o pastor, o pregador, o palestrante daquela noite está jogando indireta, está jogando ponto para a gente, e até mesmo chegamos a pensar que alguém da nossa família ou alguém próximo a nós, revelou aquilo que estávamos vivendo para o pastor, e até perguntamos assim: você falou alguma coisa para o pastor? Você disse alguma coisa para ele, que nós conversamos lá em casa? E a pessoa disse assim: não, eu não falei nada para o pastor, eu nem tive tempo de conversar com ele. Só que nós esquecemos, irmãos, que o pastor é um homem, um ser humano qualquer, sujeito a falhas, mas aquele a quem está falando com você pela palavra, ele conhece a sua vida até melhor do que você. Esse é o Espírito Santo de Deus, que esmiuça o seu coração, que sonda os teus pensamentos e que sabe o que você vai fazer até antes de você pensar. E nós descartamos essa eficácia que o Espírito Santo tem de discernir o que a gente pensa e até o que a gente sente. Bom, a história do contexto geral é a seguinte: a mulher aqui era samaritana, os samaritanos não se davam bem com os judeus eram aqueles que pertenciam a Jesus, inclusive Jesus é um judeu, e aqueles que acreditavam em Jesus como Messias. A mulher era samaritana, os samaritanos, todas as vezes que encontravam um judeu, não se davam bem, discutiam, brigavam, entravam em discórdia, e essa mulher estava num poço para tirar água, algo que não era comum, pelo menos pelo horário que ela se dirige até aquele poço. Segundo os teólogos, os estudiosos da Bíblia, ela vai tirar água do poço às 3 horas da tarde. Bom, nós sabemos que 3 horas da tarde é o momento que o sol está daquele jeito. Segundo os ditados, os provérbios populares, aquele sol que estrala mamona, aquele sol que você joga o ovo assim no asfalto, ele chega a fritar, ele sai dali pronto para o consumo. Parece até uma cidade chamada Cuiabá, né? Parece que é algo, só uma coincidência, né? E assim era o momento em que aquela mulher se encontrava. Por quê? Porque as mulheres direitas, elas iam logo pelos primeiros horários do dia, porque era o horário que o sol não estava tão escaldante, tão quente, e elas tiravam água nesse horário. Essa mulher tinha um defeito, ela tinha uma falha. Qual era a falha? Jesus, ao se aproximar dela, identifica nela o que estava errado, e por isso que ela disse: vejo que tu és profeta. Por quê? Porque ela nunca outrora tinha tido um encontro com aquele homem. A primeira vez que ela encontra com ele era exatamente aquele momento, quando ela estava tirando água. Ela não conhecia, talvez só tinha conhecido por ouvir falar, mas pessoalmente não. E ele revela a ela tudo o que ela estava fazendo. Ele disse: cadê o teu marido? Ela disse: eu não tenho marido. E ele disseste: tu falastes bem, porque você já tivesse 5 e o que você está agora também não é seu. Em outras palavras, do que Jesus está chamando esta mulher? Chamando ela de prostituta. Jesus é isto que ele está se referindo e mostrando a ela onde é que ela estava errando e o que ela precisava fazer para que ela pudesse mudar. E não só ter uma mudança, mas para que ela pudesse alcançar o que ele foi lá naquele poço dar a ela. E o que ele foi dar a ela naquele poço? Não uma palavra para jogar no seu rosto ou para humilhar. Jesus foi levar a salvação para livrar ela daquela vida de erro e de pecado. Só que para fazer isso, você tem que apontar o dedo na cara da pessoa, no rosto da
pessoa e falar para ela que ela está errado. Você não pode ser omisso quando você vê alguém errando, quando você vê alguém falhando, quando você vê alguém pecando. Não, a Bíblia diz: admoestai-vos, lá em Hebreus. Por que Paulo fala isso? Admoestar é chamar a atenção, é repreender, é exortar, é puxar a orelha, algo que Jesus sempre fez no decorrer do seu ministério aqui terreno, e que até hoje Ele faz com a gente. Quando nós abrimos a palavra, quando nós ouvimos uma pregação, quando o Espírito Santo revela-se a nós através de um palestrante, através até de um louvor, Deus está chamando, exortando, repreendendo, para quê? Não para te humilhar, não para te envergonhar ou para te jogar para baixo. Deus está fazendo isso para fazer você crescer na fé e para fazer com que você enxergue que você está errado, porque se não há reconhecimento, não há mudança, e tudo que Ele sempre quis não é a destruição, nem que seja daquele homem mais pecador, daquele homem mais errado, daquela mulher mais promíscua, daquela mulher que vende o seu corpo, que prostitui, que faz até o que o diabo duvida. Deus não quer a destruição. O que Deus quer, Ele disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu tenho prazer que ele se arrependa e se salve. O que Deus quer é salvação. Inclusive, o que Ele trouxe para você nesta noite, através dessa palavra, é uma repreensão, é uma exortação. Para quê? Porque Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer trazer a você a vitória. Só que nem todo mundo está preparado para isso. Porque quando Jesus chega para ela e disse para ela o que é que ela estava fazendo, ela reconhece que ele não era um homem normal, ela reconhece que ele não era um homem comum, ela reconhece que ele não era um ser humano como os demais, carne e osso só. Não, ela reconhece que nele havia um espírito diferente. Ô irmãozinho, ô irmãozinha, por favor, pare de tratar as coisas espirituais como se elas fossem carnal, porque ela não é. Não importa quem estiver em cima do altar, se é a obreira Dulce, se é a obreira Valdinéia, se é a obreira Grauça, se é a obreira Catarina, se é o obreiro Maxwell, não importa, não olhe para o homem, olhe para a palavra, porque a palavra não tem erro, não tem falha, e Deus quer falar com você. O problema é que você despreza. O problema é que você descarta, porque você olha assim e fala: ah, não é o pastor, é o obreiro. Irmãos, eu não tenho diferença dos meus obreiros. O que está em mim está nos meus obreiros. O que está nos meus obreiros está em mim. Por quê? Porque nós estamos em comunhão, nós estamos em um mesmo Espírito, nós pregamos o mesmo Deus, exercemos a mesma fé. Não despreze quem está ministrando. Não despreze a palavra. Nós não pregamos a nossa vida, nós pregamos a vida de Cristo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E o que a mulher entende é o que às vezes você precisa entender. Ela entende que ele não era normal, ela entende que ele era alguém vindo da parte de Deus. O recado não era daquele que estava na frente dela, o recado era de Deus, porque Deus tinha enviado Jesus. Irmãos, entenda isso. Coloque isso no seu coração. Deus está falando comigo, Deus está usando o pastor. Irmãos, quando Balaão desprezou o que a mula estava falando, ele sofreu o dano, foi prensado na parede, quase quebrou o seu pé, porque a mula prensou para não passar por aquele caminho. A mula estava dizendo algo para ele. Olhe para mim, por favor. Olha a mula aqui, que estou querendo falar com você tem 4 meses, que eu exatamente cheguei para cá. Hoje fazem 4 meses que Deus me enviou para cá, e essa mula aqui está falando quarta, está falando sexta, está falando domingo, mas ninguém quer ouvir a mula. Escurinha, um pouquinho diferente das outras, mas é mula. Entenda como você quiser. As pessoas olham e falam assim: ah, rapaz, será que ele tem algo para oferecer? Será que é a obreira que vai pregar hoje? Será que ela tem algo para passar? Ô irmão, para com isso. Você está aqui por causa de Cristo, você está aqui por causa da palavra, você está aqui por causa de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Diga graças a Deus. Ela reconhece. Está rindo, né, Thalia? Está rindo do quê? Olha lá, ela nem está escutando. Está rindo porque eu falei que é mula, né? Deixa ser comigo. Olha o que acontece, irmãos. Às vezes as pessoas não entendem, elas não compreendem. Elas ficam assim como essa mulher. Ela olhou, observou, falou: Jesus,
Você sabe que muitas vezes o que Deus tem a entregar para nós, Ele não entrega? Porque a gente menospreza, desacredita daquilo que Deus quer fazer. Agora, algo me chama a atenção, e me chama a atenção de uma forma, irmãos, o coração chega a arde. Sabe por quê? Porque ela vira para Jesus. Quando ela entende que Jesus era aquele enviado de Deus, e que Ele tinha algo para falar para ela, para dizer para ela, ela disse assim, ó, nossos pais, no 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crer-me, ou seja, acredite, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem. De que jeito? De que jeito, irmãos? Em espírito e em verdade. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Agora entenda o que eu vou lhe falar. Irmão, muito óbvio o que eu vou lhe dizer. Se Deus está à procura, dona Matildes, é porque está difícil de encontrar. Porque ninguém procura o que está diante dos teus olhos, já é fácil. Eu não preciso procurar essa caixa de som, porque eu já vejo, ela já está diante de mim, mas se ela estivesse escondida de mim, eu teria que procurar, ir em outro cômodo, acender uma luz, porque talvez estava escuro, o lugar onde eu estaria procurando, fazer alguma coisa para que eu o achasse. Então, esta informação é muito importante, porque o que Jesus está querendo dizer nas entrelinhas é que hoje, de uma forma escassa, nós já não vemos mais adoradores. Qualquer? Não, os de verdade, porque é isso que Jesus está falando, que Ele está à procura, e está difícil de encontrar. Outra coisa muito óbvio de se compreender pela palavra: primeiro, Ele está à procura porque está difícil, e segundo, Ele está à procura de quem? Dos verdadeiros. Se Ele está à procura do verdadeiro, é porque também existe o? Qual você é? Pergunta para a pessoa do seu lado: verdadeiro ou falso adorador? Quem você é? Difícil? Pergunta de responder. Compreendo, talvez até te apoio nesta afirmação, mas até o término do culto nós vamos saber se somos verdadeiros ou se somos falsos adoradores. Por quê, pastor? Porque isso tem que mexer com a gente, irmãos. Isso tem que fazer a diferença em nós. Eu não posso ser simplesmente alguém que adore a Deus, simplesmente por adorar e achar que está tudo bem. Inclusive, vou usar aqui o meu testemunho da minha antiga criatura, porque isso eu levo para a minha vida toda, porque eu preciso entender que eu não posso voltar para lá. Porque da onde que Deus me tirou, irmãos, eu não posso voltar, e isso eu tenho que ter essa consciência. Agora entenda, eu lembro bem, irmãos, que na antiga criatura me esforçava para fazer tantas coisas, e justamente para fazer as coisas que Satanás colocava para que eu viesse a fazer. Eu me desdobrava, eu ia atrás, eu fazia, eu dava o meu pulo, o jeito que tivesse que ser feito, eu ia fazer. E eu nem era de Jesus. Mas eu era empenhado, sempre fui esforçado, sempre fui dedicado, apesar de naquela época não servir a Deus, mas eu já tinha algo comigo, eu preciso fazer, e tudo que eu vier a fazer, eu preciso fazer o meu melhor. Eu não posso ser de qualquer jeito. Eu sempre tive comigo que eu tinha que ser a diferença, não para mostrar para as pessoas, talvez naquela época sim, porque era só carne, um orgulho terrível, numa soberba terrível, e eu achava que talvez poderia ser até para mostrar, para mim aparecer. Graças a Deus hoje é diferente, as minhas prioridades são outras, mas o que eu quero que você entenda, porque a nossa adoração para Deus, hoje já convertido, ela não pode ser como a gente
fazia e exercia lá fora, no mundo, ou servir a Deus como nós servimos ao nosso patrão, a uma pessoa que é como nós. Deus é diferente, irmãos. Deus é completamente diferente. Eu sempre falo para o pessoal do louvor, falo para eles direto, todo sábado a gente ensaia, e eu chamo eles e falo para eles, eu sou o Arnaldo Sacomani, já morreu, tá? Mas assim, eu sou exigente. Quem conhece aqui o Arnaldo Sacomani? Conhece, né? Ele pegava no pé das pessoas que iam lá apresentar, pegava no pé, pegava na mão, irmão, ele arrebentava, ele acabava às vezes com as pessoas. Mas por quê? Porque ele queria o bem e às vezes ele sabia do potencial daquelas pessoas. Não que a gente faça isso, mas para você entender, eu exijo deles, eu cobro deles. O quê? Uma perfeição. Porque a prática leva à perfeição. Eu não posso subir neste altar para pregar e pregar qualquer coisa. Eles não podem subir aqui no altar para cantar, para adorar e cantar qualquer coisa. Porque o princípio de uma adoração verdadeira é quando o violão bater a primeira nota ali, o demônio que tiver na pessoa tem que sair. Quando a pessoa pegar o microfone e começar, o Senhor é bom, você tem que se arrepiar, você tem que sentir a presença, a tristeza tem que ir embora, a alegria tem que chegar, porque é assim que Davi nos ensinou. Quando ele pegava a harpa que Saul estava endemoniado, Davi só dedilhava, e olha que ele nem precisava abrir a boca, o demônio já batia em retirada. Por quê? Porque aquela era uma verdadeira adoração. E é por isso que nós precisamos servir a Deus, prestar cultos a Deus e adorar a Deus de uma forma verdadeira, não de uma forma enganosa. Então, para isso é necessário cobrança, é necessário dedicação, é necessário esforço, é necessário empenho, é necessário um querer da nossa parte. Por quê? Porque senão iremos continuar, dentro da igreja, servindo a Deus, mas do nosso jeito, da nossa maneira. E a adoração, e o louvor, vai ser barrado nesse teto. Não vai chegar nos céus, não vai chegar no trono, Deus não vai receber, Deus não vai aceitar. Sabe por quê? Porque estamos sendo falsos. Às vezes estamos adorando e dizendo: limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. É tão bonito quando o pastor pede: repete comigo, igreja, limpa o meu, aí todo mundo, aquele coral, aquela coisa mais bonita. Mas às vezes você é um papagaio, você só repete, mas seu coração está sujo. Sabe o que é isso? Pergunta para mim, o que é isso, pastor? Falsidade, adoração enganosa, adoração falsa, mentira. E Deus está vendo, irmão. Deus não está recebendo. Porque é muito fácil você ser cristão aqui. É muito fácil você ser de Deus aqui. É muito fácil você dizer: eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu sou de Jesus. Nossa, irmão, como é fácil. O papagaio, você treina ele fala bonitinho, e até melhor do que a gente. O difícil é viver. Então, o que Jesus está mostrando é justamente uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, que Ele está à procura, não de um falso adorador, mas de um adorador de verdade. Diga graças a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus jamais aceitou uma adoração, um louvor de qualquer jeito. Quem entendeu, diga amém. Se existe o verdadeiro adorador, é porque também existe o falso. Se existe o original, é porque existe o falsificado. Se existe o original, existe o falsificado. Se existe o falsificado, é porque também existe o pirata. Aí tem uns que conseguem ser mais do que o pirata. Qual? Você já ouviu falar do Xing Ling? Tem uns adoradores que é Xing Ling. É pior do que o pirata. Ele já está no último estágio. É aquela coisa... Sabe o que é Xing Ling, né? É aquele bem ruim mesmo. Já viu o arroz tipo 1? Você já viu o tipo 2? E o tipo 3? O tipo 3 é o Xing Ling. Às vezes é assim que você tem adorado a Deus. Por quê? Você não é sincero. Às vezes é assim que você tem louvado ao Senhor. Por quê? Porque talvez você não é sincero. É por isso que Jesus chama o seu povo, lá em Mateus 15:8, e Jesus fala assim: olha, gente, para de me adorar com os lábios,
porque o coração de vocês está distante de mim. Eu não aceito uma adoração falsa. Eu não aceito uma adoração verdadeira. Inclusive, aproveitando o gancho de Jesus, sabe o que Jesus está falando aqui? Eu tenho nojo de bajulador. Irmão, se tem algo que me deixa chateado, é alguém se aproximar de mim para bajular. Ou com meu sangue ferve. Dá vontade de falar assim, te converte, ô abençoado de Jesus. Sabe por quê? Olha só, olha como que as pessoas não veem. Geralmente é assim, meu irmão, o senhor só vale o que o senhor tem. Para o mundo, para Deus não importa o que o senhor tem, o senhor é precioso, a senhora é preciosa, sua família é preciosa. Mas para as pessoas lá de fora, elas só vão valorizar só vão valorizar a gente por aquilo que a gente tem. Elas olham para a gente e falam assim, nossa, você tem um Gol. Mas se você tem um carro um pouquinho acima do Gol, aí ela fala, nossa, o que você está fazendo para ter esse carro? Ela já vai te valorizar, colocar preço em você, por aquilo que você tem, por aquilo que você é. E às vezes as pessoas querem fazer assim com a gente. Pelo fato, eu não sou diferente de ninguém aqui, diga graças a Deus, eu sou igual a você. Mas talvez por eu estar um nível acima do que você, só por causa desse altar, porque diante de Deus eu sou a mesma coisa. Só por eu estar num degrau acima, só por eu estar com o microfone na mão, só por eu carregar um título de pastor, as pessoas querem aproximar às vezes para tirar proveito, para tirar uma casquinha, para dizer, nossa, eu sou amigo do pastor, e aí começa a bajular, mas o coração está distante, você não é comigo, porque eu nunca pude contar com você, e no momento que eu mais precisei, você virou as costas. Para de ser falso. Você quer ver uma coisa? Ah, pastor, sou prega duro. Bom, irmão, quem prega duro mesmo é Jesus. Eu nunca te chamei de raça de víbora, ele já chamou. Você quer ver uma coisa? O que está escrito no Salmos 23? O que está escrito no Salmos 23? O Senhor é o meu pastor. Me perdoe, já peço perdão antes, qualquer coisa você ora por mim, tá bom? Amém, gente? Quando você chegar na sua casa, você ora por mim? Ora ou não? Vocês oram por mim que eu estou precisando de muita oração. Hoje eu estou cantor, irmão, hoje eu estou cantor. Aí escuta só, melhor pregar, né, pastor? Sou como cantor, melhor um pregador. Aí o que acontece? Presta atenção, o que as pessoas fazem? O que as pessoas fazem? Irmãos, entenda, se aproximam para querer ter privilégio, para querer ter algo, se beneficiar daquilo que o pastor ou aquele que está no cargo pode exercer. É assim numa empresa. Por que às vezes, me perdoe o termo, por que às vezes a pessoa puxa saco do patrão? Para subir de cargo, para ter um benefício que ela não tem. É o famoso bajulador. É ou não é? É ou não é? Às vezes acontece assim. Agora, entenda o raciocínio. Jesus nunca se agradou disso. Sabe por quê? Porque ele chamou essa pessoa de falso. Ele chamou essa pessoa de enganador. Ele chamou essa pessoa de alguém que na frente dele era uma coisa, mas que por detrás era o quê? Era outra. Aí as pessoas falam, o que é que está escrito no Salmos 23 mesmo? O que é que está escrito? Vamos lá? Bom, a maioria de vocês, ou se não, toda a igreja, como que vocês se referem a mim? Como é que vocês se referem? Ô pastor. Outros falam assim, ô meu pastor. Falso. Hipócrita. Porque se eu fosse seu pastor, você me ouvia. Se eu fosse seu pastor, você seguia a direção que Deus tem me dado para falar com você sempre. É aí que entra a hipocrisia. É aí que entra a falsa adoração. É aí que entra o falso louvor. É aí que Deus fica triste e não recebe o que você está fazendo. Porque o pastor, ele direciona, o pastor, ele instrui, o pastor, ele guia, o pastor, ele conduz. Mas nem todos que dizem pastor ou meu pastor querem seguir o que o pastor fala. Sabe por quê? Porque às vezes quando termina o culto, sai da porta para fora, as pessoas falam assim, você viu como que o pastor pregou hoje? Você viu o que ele falou? Ele não podia ser assim não, né? Por que ele falou essas coisas? Ele poderia ter falado de outro jeito. Ah, sei lá, eu não estou contente não. Eu não estou gostando não. Eu acho que eu vou procurar outra igreja. Ô meu irmãozinho, deixa eu falar um negócio para você. Você tem livre-arbítrio. Você pode ir para onde você quiser.
não vou deixar de falar para você a verdade, o que você precisa ouvir, doa quem doer. Eu não posso ser negligente ao que Deus me mandou te falar. Eu não posso ser omisso, porque é pecado omitir. E isso eu não quero carregar comigo. Quantas pessoas falham, erram por isso? Quantas pessoas pecam por não prestar a Deus um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração? Quantas pessoas vivem desta forma? Irmãos, por isso que Jesus falou: vocês me adoram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Agora, entenda, o que nós precisamos? Nós precisamos descobrir se nós somos. Olhe para mim, por favor. Diga para a pessoa que está do seu lado agora: você precisa descobrir se você é original ou se você é pirata, se você é falso ou se você é verdadeiro. Eita glória, ninguém diz amém? É porque amanhã que é o culto da prosperidade, né? Amanhã você vai vencer. Amanhã você vai dizer amém. Hoje não dá, pastor, a coisa está feia, a coisa está meio complicada. Irmãos, nós precisamos se atentar para isso. Eu estou falando isso para o seu próprio bem. Você sabe por quê? Porque eu penso que o maior engano é aquele quando a gente engana a si mesmo. Quantas pessoas vivem de forma enganada acerca de uma adoração, acerca de um cultuar, acerca de um servir, acerca de prestar um verdadeiro louvor a Deus? Quantas pessoas? Quantas? Olha só, em regra, quando você diz assim, aquela pessoa é falsa, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que aquela pessoa é uma coisa na sua frente e é outra por detrás. Na sua frente ela fala, o bajulador. Estou com o senhor, pastor. Aleluia, glória a Deus, o senhor é bom. Pastor, o que o senhor precisa? Mas quando vira as costas, quando o pastor sai, é completamente diferente. Eu estou dando um exemplo físico, humano, para você entender, porque é assim que a gente faz com Deus. Só que qual o problema e qual a diferença da gente com Deus? Qual a diferença? Porque ao meu respeito, ou acerca de qualquer outra pessoa, você consegue ser falso. Você consegue ser uma coisa na frente e ser outra por detrás, e talvez aquela pessoa a quem você está agindo desta forma, ela nunca vai descobrir que você está sendo falsa com ela. Talvez ela nunca descubra. O problema é que com Deus você não consegue esconder. Você esqueceu que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo? Você esqueceu que Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas? A gente é tão enganado pelas coisas do mundo que nós chegamos a tal ponto de pensar que Deus não está vendo a nossa falsidade e a nossa falsa adoração. Por quê? Como eu disse, às vezes em um ambiente como esse é propício. Você entra no meio, você mistura o carvão com a brasa, e o carvão que estava sem fogo começa a pegar fogo, e você dá glória a Deus, você dá aleluia, você canta, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom. Mas amanhã, quando a dificuldade surge, você é o primeiro a murmurar, você é o primeiro a reclamar, você é o primeiro a retroceder. Então com Deus não tem como ser falso e ser verdadeiro ao mesmo tempo. Ou você é um, ou você é outro, por um simples motivo: Ele conhece o seu coração. Ele sabe quem você é. Ele te conhece. Irmãos, entenda o que eu vou lhe falar. Até fiz questão de anotar aqui, ó. Sabe qual o problema de tudo isso? Conseguimos não ser tão transparente com as pessoas e até enganá-las. E reafirmo isto com você, porque é algo que pesa o meu coração quando eu vejo atitudes assim. Mas com Deus, nós achamos que estamos ou que podemos enganá-lo acerca de qualquer coisa.
Você quer ver um exemplo? Seu pastor aqui, ó, só tem a cara e o jeito de bobo. Mas eu não sou, não. Quando eu cheguei aqui, há 4 meses atrás, tinha o grupo de apoio. Irmão, tinha mais apoiadores até do que obreiros. E que pelo menos comigo, não me apoiaram em nada. Agora eu te falo uma coisa. E aí, meu irmão, você precisa entender e ser maduro para não ficar chateadinho, viu? Eu pedi para a obreira, acaba com o grupo do apoio, exclui o grupo do apoio e vamos provar, para ver quem é que está com a gente. Porque geralmente é assim, o senhor começa a trabalhar, Deus te deu uma grande empresa, o senhor tem lá 15 funcionários, que trabalham diretamente. O senhor contratou, passaram pelo RH e pelo currículo, o senhor não tem bola de cristal. Quando eles começarem a trabalhar, eles vão começar a mostrar quem eles são. E muitas vezes o patrão vai falar assim, fica depois do expediente, só que, ó, você sabe que nós estamos começando, eu não posso pagar hora extra para você. Não, se o senhor não pode pagar, eu também não vou ficar, eu vou embora. Eu não trabalho de graça, eu não sou burro de carga. Aí o patrão já olha para aquele funcionário e fala, poxa, se ele não pode me ajudar agora, quando eu estou começando, então depois que eu estiver lá em cima, ao invés dele se juntar comigo, ele vai tirar o que eu tenho. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar e tenho que mandar ele embora, porque eu não posso contar com ele. O que o irmão está fazendo? Ele está provando para ver se ele pode contar com aquela pessoa. Com Deus é a mesma forma. O que Deus mandou Gideão fazer? Prova. Só numa remessa, 22 mil homens retrocederam. 22 mil. Porque Deus não podia contar. Depois só ficaram 300. Aí Deus falou, Gideão, é com esses 300 que eu vou te dar a vitória. Porque Deus provou. O que eu fiz? Acaba com o grupo e vamos ver quem é que quer. Porque uma coisa é falar, outra coisa é regaçar suas manguinhas bonitinhas da sua camisa, da tua roupa e colocar a mão lá no ralo do banheiro, quando entope lá, me desculpe, tá, depois que está assistindo aqui, depois eu edito, o vaso quando entope lá cheio de merda, eu quero ver você botar a mão lá. Mas eu quero ser apoiador. Você pode querer ser o que você quiser. Aí que está a diferença. Vamos evangelizar, vamos limpar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cadê? Eu não conhecia ninguém. Como vocês também não me conheciam. Eu acho que até hoje vocês não me conhecem. Porque pela atitude de alguns eu acredito que isso deve ser uma realidade. Agora entenda, Deus prova. Ficou uma pessoa que não deixou de fazer o que sempre fazia, sempre ajudava a limpar. Eu acabei com o grupo de apoiador e pedi, todo mundo senta, acabou o apoiador. Essa pessoa continua até hoje, limpando a igreja, até hoje, desde a época que eu acabei. 4 meses acabou o grupo e até hoje ela continua da mesma forma. Sabe o que ela demonstrou para mim? Ela não queria cargo. Ela não queria título. E ainda que eu tirasse dela tudo, ela estava aqui não por causa de mim, ela só queria adorar. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes na igreja tem muita gente que briga por crachá, posição, título. Onde faz crachá aqui em Cuiabá, Maxwell, você sabe? Depois você pode fazer um favor para mim, verificar onde é que eu tenho que mandar fazer alguns, que eu tenho que distribuir alguns. Casa do Carimbo. Obrigado, vou mandar fazer, distribuir para alguns, sabe por quê? Porque alguns só querem posição, status, mas não querem adorar, não querem servir. Você vem no culto quando dá, não é verdade? Você vem no culto quando você não tem nada para fazer, não é verdade? Afinal, por que esse silêncio, gente?
pastor João. Irmão do céu. Olha, irmãos, olha só. Que realidade é a nossa? Ou que realidade nós estamos vivendo? Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus prova corações. Deus prova. Agora, eu não estou falando isso para você fazer, não. Porque se ainda você deixar de adorar ou de fazer, Jesus diz que até as pedras clamariam. Jesus não vai ficar sem louvor. Jesus não vai ficar sem adoração. Por quê? Porque você abandonou? Porque você não quer? Presta conta com Deus. O chamado é teu, o dom Deus te deu, você não está fazendo porque você não quer? Não tem problema, meu irmão. Continuamos amigos da mesma forma, ó. Feliz com você. Você está feliz assim? Estou. Então eu quero ver você feliz. Só entenda uma coisa. A adoração que você pensa que Deus está recebendo, Ele nunca recebeu. Porque nunca foi sincero. Nunca foi verdadeiro. Pelo menos eu não estou dizendo de uma forma geral, mas nós precisamos trazer a palavra e colocar dentro de nós. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. Não tem como ser falso com Deus, irmãos. Não tem como ser alguém na igreja e ser outro em casa, no trabalho ou na faculdade. Pastor, lembra que eu falei no início? Que no termo da mensagem, encaminhando para terminar, nós iríamos descobrir quem é falso e quem é verdadeiro? Você quer mesmo descobrir? Se você não quiser, a gente para por aqui. Eu já oro e nós vamos embora. Você está disposto? Sim ou não? Abacuque 3. Pastor, olha, pastor, vou falar um negócio para o senhor, viu? O que o senhor fala aí, eu nunca pensei em ouvir. Pois é, irmão. Ninguém mandou você orar, pedir para vir um pastor para cá, Deus mandou eu. Abacuque capítulo 3, quem encontrou, diga amém. Versículo 17, diz assim, ó. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olhe para mim, por favor. Eu afirmo sem medo de errar. Pensa em uma tarefa difícil de exercer. É essa que eu acabei de ler com vocês. Eu entendo que não é fácil, irmãos. Não é fácil você se manter, olha só, esqueça a tua Bíblia agora e olha para cá, senão você não vai entender. Não é fácil você se manter na posição de servo quando as coisas não saíram do jeito que você planejou. Não é fácil você se manter na posição de filho, de esposo, de marido, quando as coisas estão ruins. Porque o primeiro pensamento que vem é de parar, é de retroceder, é de desistir, é de abandonar, porque muitos casamentos são destruídos. Porque quando começa a briga, quando começa a discórdia, quando há um ciúme incontrolável, excessivo, as coisas começam a ficar complicadas, as pessoas logo pensam em divorciar. Elas pensam em se separar. É assim que acontece, por quê? Porque não é uma tarefa fácil, não é algo fácil de se fazer. E é justamente nesses momentos de adversidades que acontece a separação. Qual separação, pastor? Da criança e dos adultos. Dos meninos na fé e dos maduros na fé. Dos adoradores de verdade e dos falsos adoradores.
porque foi assim que se deu com o povo de Israel. Eles foram libertos das mãos de Faraó, no primeiro momento de dificuldade, porque faltou água. Eles disseram: Deus nos trouxe aqui para morrermos no deserto, é melhor a gente voltar para o Egito para comer pepino, alho e cebola e ficar servindo a Faraó como escravo. Por quê? Porque Deus nos trouxe aqui para nos matar. Talvez você pense assim. Às vezes este é ou tem sido o teu pensamento. Só porque a dificuldade surgiu, o problema apareceu, a situação difícil chegou para você, você deixou do quê? Você deixou de adorar. Tem pessoas que eu ligo para elas, porque já há algum tempo não vem na igreja, e eu falo assim: ô meu irmão, ô minha irmã, está tudo bem? Tudo bem. Ô meu irmão, por que você não veio domingo? Ô minha irmã, por que você não veio domingo? Ah, pastor, aconteceu uns negócios aqui, as coisas se complicaram. Você só adora a Deus quando a tua conta bancária está no azul, quando está no vermelho, você não adora, não? Você só adora a Deus quando tem alimento na tua mesa, quando falta, você não adora? Você só adora a Deus quando a tua esposa fala que te ama, quando ela fica brava com você, você para de adorar? Que adorador é você, irmão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado de novo: falso ou verdadeiro? Porque tem pessoas na igreja assim. Ainda que falta vaca nos currais, como nós lemos Abacuque dizendo: ainda que a figueira não tenha flores, não floresça, ainda que haja fruto na vide, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Agora olha só, como eu disse, eu entendo que essa não é uma tarefa fácil. E eu entendo também que essa não é uma tarefa para qualquer um, principalmente para os cristãos fracos na fé, principalmente para os cristãos mimimi, porque hoje você não pode falar mais nada que a pessoa não goste, porque ela já não vem mais na igreja. Inclusive, deixa eu fazer aquela perguntinha que eu sempre faço: você vai voltar quarta-feira? Você vai voltar terça? Melhor, amanhã tem um culto da prosperidade, você vai vir? Aí, ó, nem responderam. Eu acho que eu vou pregar amanhã só para os obreiros. Vai vir ninguém, rapaz. Você está doido? Meus obreiros vêm, questão de fé. Esse que é o problema. As pessoas não entendem da maneira que Deus quer mostrar, porque aquilo fere, porque aquilo machuca, porque aquilo abre uma rotura. E é justamente para isso, porque Deus quer consertar de uma forma certa. Deus não quer deixar quebrado do jeito que está. Deus não quer deixar sangrando do jeito que você chegou. Deus quer arrumar, Deus quer consertar. Agora, para consertar, você precisa sentir a dor. Para mudar, é necessário, às vezes, quebrar de novo e colar o osso da maneira correta, porque foi colado da maneira errada. Sabe o que é que eu entendo, irmãos? Quando Abacuque diz isso, eu entendo que a nossa adoração, quando é verdadeira, quando é sincera, ela é uma adoração independentemente do que estamos passando. Meu pai brigou comigo, eu vou para a igreja, vou adorar. A minha mãe me deu uma surra, vou para a igreja. O meu time perdeu. Um salve para os São Paulinos. Vem para a igreja. O Santos já tem 4 jogos que não ganha. Vem para a igreja. O Corinthians perdeu. Publica no status que ele perdeu. Vem para a igreja. Só ganha. Só vitória. Time que não perde mesmo é o time de Jesus, irmão. Esse não perde de jeito nenhum. Amém, pessoal? A nossa adoração... A nossa adoração está condicionada. E a gente quer adorar a Deus só quando tem. Só queremos adorar quando tudo está bom. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo,
E se não der? Aplauda Jesus. Esse é o problema da igreja. Só adora se a porta estiver aberta. Se estiver fechada, pastor, é difícil, pastor. Ô irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você acha que só você tem problema? Você acha que só você passa por situações difíceis? Você acha que só você é que está vivendo momentos complicados? Não. Entenda o que eu vou lhe dizer. Nós precisamos ser criança em um aspecto. Qual, pastor? Nós só não podemos ser criança em um aspecto. Qual? Na fé. Na fé nós temos que ser gigante. Na fé nós não podemos ser criança. Agora, para que isso seja uma realidade, para que isso aconteça, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. De que forma? Espiritualmente, porque adultos, todos nós já somos aqui, com exceção das crianças. Agora, na fé ou espiritualmente, é aí que está o X da questão. Porque se a gente não aprender a adorar a Deus, independente do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, irmãos, nós seremos adoradores o quê? Adoradores o quê? Falsos. E aí, irmãos? É aí que as coisas começam a complicar. O que o texto está dizendo, em outras palavras, é: se a coisa estiver feia, se a coisa estiver complicada, se tudo estiver difícil, mesmo assim, alegre-se em servir e continue adorando a quem? Ao Senhor. Tarefa difícil, né? Mas é possível. Diga para a pessoa que está do seu lado: mas é possível. Olha só, para você não se enganar. A única adoração que Deus aceita é aquela adoração que é feita de forma incondicional. Você não adora porque você tem, você adora porque Ele é Deus e sempre será Deus. Olha só, eu não adoro se, eu não adoro porque, eu adoro a Deus e ponto final. Eu não adoro se eu tiver, eu não adoro porque Ele fez, não, eu adoro e ponto final. Não existe condicionamento para adorar a Deus. Existe uma adoração incondicional, uma adoração verdadeira, uma adoração de dentro para fora. É esta adoração que Deus quer receber de você, é esta adoração que Deus quer receber de mim. É esta adoração que Deus está à procura, assim como Daniel. Daniel correndo risco de morte. Não é para ninguém adorar ao seu Deus. E se pegar alguém fazendo isso, vai ser jogado na cova dos leões. Daniel entrou para o seu quarto e, como 3 vezes de costume, ele adora. Pegaram Daniel adorando. Fizeram o quê? Para a cova. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova e fechou a boca do leão. Você acha que Deus não é poderoso para fazer assim quando você também o adora de verdade? Quando você entrega um verdadeiro louvor, quando você entrega uma verdadeira adoração? Eu não sei se você já se atentou para isso, mas nós estamos vivendo em tempos difíceis. E a cada dia, irmãos, isto vai se complicando. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu estou preocupado com o que a igreja vai ser amanhã. A igreja não é as 4 paredes, a igreja sou eu e você. Daqui 5 anos, como é que nós vamos estar como igreja? Adorando? Ou já desistimos? Daniel passou por 3 períodos de reinado. E no terceiro, que foi o reinado de Dario, Daniel já não servia mais o rei no palácio. E o que é que acontece? Apareceu-se uma escrita através de uma mão na parede, e ninguém conseguiu decifrar. E um daqueles que se viu o rei lembrou que Daniel era sábio em visões. E disseram: meu senhor, na época do teu pai, que era Nabucodonosor,
Tinha um que servia o seu pai, que ele era sábio e entendido de todas as coisas. Ele vai saber como decifrar e o que é que está escrito. Mandaram chamar Daniel. Quando Daniel chega na frente do rei, sabe qual foi a primeira pergunta que o rei falou para ele? Daniel, tu ainda és o mesmo? Daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, você ainda será o mesmo? Um adorador de verdade? Ou você já terá desistido da fé? Essa é a minha preocupação. E é por isso que eu ensino você, à luz do Evangelho, da Palavra de Deus, como ela é, sem negociar, sem negligenciar, sem mercandejar a Palavra de Deus, na essência, de uma forma genuína, com muita autenticidade e com muito amor do coração. Eu prego para você desta forma. Porque eu não quero que você se desvie amanhã, eu não quero que você seja um cristão mimimi, eu não quero que você seja uma criança na fé, porque hoje está difícil. É só você olhar para a história da igreja de hoje. Antes, os cristãos do passado, irmãos, o que eles faziam? Eles tinham uma fé verdadeira. Olha para Daniel, a fé que esse homem tinha em Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, a tal ponto, afirmar, e aí eu te pergunto, a tal ponto que ele acreditava tanto em Deus, que ele correu o risco de morrer, perder a própria vida, mas ele não deixou de adorar. Daniel não deixou de adorar. E aí, eu te pergunto algo, cadê aquela fé verdadeira? Que hoje já não tem mais. Jesus diz assim, ó, olhai para mim, Jesus falando, que sou o autor e o consumador do quê? Do quê? Então a nossa fé tem que estar em quem? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, onde é que a nossa fé tem que estar? Em Jesus, na própria palavra. Olha o que a igreja está fazendo hoje, pastores mal intencionados, pastores com mau caráter, pastores enganadores, pastores e falsos profetas em cima de púlpitos, com microfones na mão te enganando, e talvez, porque você se deixa ser enganado, porque talvez você pede isso, pastor, o que o senhor está falando? Bom, a palavra diz que a fé tem que estar em Jesus. O pastor hoje, para segurar alguém na igreja, sabe qual a forma, ou uma das formas que ele usa? Primeira coisa, para não perder membro, ele chega e fala assim, irmã, eu vejo que a senhora, ó o enganador, eu vejo que a senhora tem dom para criança, a senhora vai cuidar da escolinha, ele vai te dar cargo, sabe para quê? Porque se o pastor der cargo, na cabeça dele, ele não vai perder a irmã, ele não vai perder a família, ela vai ser uma ovelha do aprisco dele, da igreja do rebanho. É por isso que as igrejas estão assim. Aí quando chega alguém que prega a verdade, que mostra, esse alguém é aprisionado, é jogado no calabouço, é cortado o pescoço, é apedrejado, porque ninguém quer ouvir a verdade, porque toda a vida fizeram o que achava que é certo, mas estava errado. Se criam um ministério, se dão cargo, outras coisas que eles fazem para enganar, inventam propósitos de campanha. Espera aí, irmãos. A fé tem que estar em quem? A fé tem que estar em quem? Por que eu vou te entregar a rosa? Para você ter fé na rosa? Eu vou tirar Jesus da cena e vou te entregar a rosa e vai falar, acredita na rosa. Leva a rosa para casa. Na outra quarta-feira você vai trazer e eu vou ungir e você leva e você traz. Deixa para lá. Engano, está sendo enganado do mesmo jeito. Ato de fé pela palavra, a fé está na palavra. Jesus é a fé. Autor e consumador, não tem outro além dele. Aí os outros pastores também enganadores, sabe o que faz? Vocês já viram, já leram aquele versículo na Bíblia que Jesus é o sabão do lavandeiro? Já viram? Não? Não estão lendo Bíblia não, irmãos? Vou passar a leitura para vocês da Bíblia. Jesus é o sabão do lavandeiro. Aí os pastores mal intencionados pegam o sabão em pó, coloca num plastiquinho, às vezes já é entregado para você, tá? Coloca num plastiquinho daqueles transparentes, e eles são tão excomungados, irmão, tão mau caráter,
que nem sabão em pó homem eles compram o Tiquissan, que é o mais barato para dar para você. Ô bicho excomungado! Irmão, eu estou falando isso para você, vai ficar gravado, vou pregar nas redes sociais, e tomara que os pastores campanheiros que fazem essas coisas assistam para eles converter e mudar. Porque se você não vier aqui por causa da palavra que eu prego, irmão, não precisa você vir. O que eu tenho a dar a você não é rosa, o que eu tenho a dar a você não é sabão, o que eu tenho para dar para você não é azeite, posso até dar azeite porque é bíblico, o que eu tenho para dar para você foi o que Jesus sempre deu, a palavra. Os tempos estão difíceis. E aí, muitas vezes, quem quer fazer o que é certo é mal interpretado. Ah, esse baixinho está querendo se achar. Hein? Não estou querendo. Eu sou. Pronto. Querer não é poder. É melhor você se achar. Agora, o que eu estou falando para você, brincadeiras à parte, é a palavra de Deus, irmão. E aí eles começam a enganar, sabe para quê? Para você fazer uma adoração falsa. Para você fazer uma adoração mentirosa, para você fazer uma adoração enganadora. Cadê a fé? E a fé? A fé fica de lado, pastor. A fé é quando der a gente faz, quando der a gente executa. É melhor trazer a água benzida, é melhor levar o ramo de arruda. Pastor, irmão, vou fazer uma campanha aqui com vocês. Depois eu quero que meus obreiros me ajudem para procurar o comigo ninguém pode. Já viram aquela planta? Quem conhece comigo ninguém pode? Irmão, eu vou dar ela para você, eu quero ver quem é que vai ficar na sua frente. Você vai andar comigo ninguém pode, você vai arrebentar. Não quer vencer? Vamos dar o comigo ninguém pode. Se é pela fé enganadora, vamos enganar. Você quer ser enganado? Irmãos, como é ruim ser enganado. E às vezes, quanto tempo a gente foi enganado? Dá a palavra, irmãos. Se a palavra não for suficiente, então pode pegar a Bíblia, pode rasgar, pode queimar, pode jogar fora, porque não serve mais. Eu acredito que ela é suficiente, mas tem pessoas que precisam de um paliativo. Precisam de algo, porque a adoração já não é mais sincera, já não é mais verdadeira, deixou de ser verdadeira e se tornou um falso. Olha só, vamos refletir mais um pouquinho, vai? É uma mensagem de reflexão, tá? Vamos refletir mais um pouquinho? Falando ainda de fé, cadê a nossa fé? Cadê a nossa adoração verdadeira? Olha só. Ficamos 4 horas, no mínimo, eu estou falando para quem estuda meio período. Para quem cursa faculdade, por exemplo, das 7 às 11, 4 horas de relógio. Todos os dias, dentro de uma sala de aula, escutando. Não estou fazendo apologia aos estudos. Deixar bem explicado isso aqui. Não estou falando para você deixar de estudar. Estou te dando um exemplo. Ficamos todos os dias, 4 horas por dia, dentro de uma sala de aula, ouvindo um pastor, que bom se fosse, ouvindo um professor falar blá, 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 blá e mais blá, 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 que é a matéria que eles dão. Não estou menosprezando também não, é só um jeito para você entender. E isso são todos os dias. Por que a gente fica? Porque a gente quer um diploma. A gente quer ser reconhecido para dizer, olha, eu tenho um curso superior. Serve bastante. Se chegar a ser preso, já tem uma sala especial. E aí o que acontece? Entenda o que eu estou lhe falando, não que seja errado. Só que nós não conseguimos ficar 2 horas num culto, porque se o horário vai batendo com aquele horário que a gente tem que ir embora, a gente fica assim, parece que tem formiga na cadeira. Aí mexe o bumbum para lá, mexe o bumbum para cá, levanta, vai no banheiro, vai beber água, passa a mão no cabelo, abre a boca. E em muitos casos, a pessoa faz assim.
Aí ela não contenta, o pastor está vendo. Mas ela não contenta, aí ela faz assim. Eu sei que você tem relógio abençoado. Pode ficar tranquilo, eu estou vendo o seu relógio no seu braço. O problema é que você deixou de ser um verdadeiro adorador. Você está inquieto. Você não aguenta. Para as coisas do mundo, como nós temos prazer. A gente não olha para o horário. A gente não vê o dia. Para as coisas do mundo, meu irmão, a gente se empenha, a gente faz, a gente se dedica. Só que quando chega para as coisas de Deus, a gente já não tem mais força, ou pelo menos dizemos que não temos mais força. Você quer ver outra coisa? Estou te mostrando se você é verdadeiro ou se você é falso adorador. Aí você tira as conclusões. Não sou eu que vou falar, não. Você que vai se julgar. Eu vou julgar a minha vida como pastor, e você a sua. Olha outra coisa. Quantos dias na semana a gente trabalha? Em regra, de segunda a sábado, dá 6. Tem gente que trabalha até no domingo, então dá 7. Mas em regra, de segunda a sábado, dá 6. Dá 6 dias. Amém, pessoal? Quantos cultos a gente tem na semana? A gente não consegue vir 3. Aí você vê se você é falso ou verdadeiro. Olha só, a gente dá desculpa para tantas coisas. Inventamos às vezes até desculpa para não estar. Agora, entenda, um verdadeiro adorador, ele adora não só quando tudo está bem, ele adora quando tudo também não sai do jeito que ele planejou. Jesus, em João capítulo 6, ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram daquele milagre, se beneficiaram daquela bênção. Todo mundo comeu, adorou e ficaram alegres. Jesus despede a multidão e sai. Logo após, eles vão atrás de Jesus. E Jesus vira para eles e diz assim: eu sei muito bem porque vocês vieram atrás de mim. Vocês não vieram atrás de mim por causa do que eu sou. Vocês vieram atrás de mim por causa daquilo que eu fiz e daquilo que eu posso dar a vocês. A Bíblia diz que eles eram tão falsos que quando eles ouviram isso, eles retrocederam. E eles disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? O falso adorador não aguenta ouvir a verdade. E logo que ele ouve a verdade, estremece, ele fica furioso, ele se indigna, ele fica bravo. E nem na igreja ele volta mais. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. O que é que vai suceder? E você vai demonstrar o que é que estava aí dentro. Porque ninguém tira a indignação, o bico, ninguém tira a chateação, a raiva, a não ser você, porque você não está preparado para ser confrontado. Eles retrocederam. Olha que algo interessante, Jesus tinha um total de 500. Lá em Atos, quando o batismo do Espírito Santo vem, quando eles estavam reunidos, só tinha 120. Cadê os 380? Já tinham, fugido, porque não aguentaram ouvir. Quando Jesus chega e chama-os e designa-os para fazer a obra, só tinha 70 dos 120. Cadê os outros 50? Se Jesus apertasse mais, ele ficaria sozinho. Quer conhecer o que está dentro da pessoa? Aperta ela. Fala não para ela. E você vai saber quem é que de fato ela é. Verdadeira ou falsa? Usa esse exemplo no seu cotidiano e você vai ver quantas coisas vão melhorar para você. E você verá quantas coisas você vai começar a discernir
algo que você não tinha discernido ainda. O povo começou a ir embora. Um verdadeiro adorador, irmãos, adora de forma independente. Independente, ele entende assim, espera aí, quando você vai convidar alguém para vir à igreja, a pessoa fala assim, é culto do quê? É ou não é? Fala assim, ô abençoador, diga comigo, fala assim, ô abençoado, culto é culto. Pronto. Se é da família, se é de cura, se é de libertação, se é de prosperidade, se é do Espírito Santo, culto é culto. Mas as pessoas querem saber. Ei, deixa eu te falar, o seu pastor está fazendo que campanha lá? Eu aposto com você que alguém já deve ter perguntado isso para você quando você convidou alguém para vir à igreja. Qual é a campanha que ele faz lá? O que está acontecendo lá? O pastor lá não tem campanha, não, filho. O pastor lá tem um chicote, um azorrague de 9 pontas, igual aquele que Jesus apanhou. Ah, então não vou não. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas estão atrás de coach. Elas estão atrás daqueles que te fazem sorrir, daqueles que massageiam o seu ego, daqueles que falam assim, ei, você vai vencer. Pastor, mas eu estou no pecado, não importa, você vai vencer, meu irmão, Deus é contigo. É desses que muitas vezes as pessoas estão atrás, elas querem e elas procuram. Olha só, em Atos 16, anote e vai ler na tua casa, não vou ler para não ficar muito extenso. A Bíblia diz, está aqui, ó. Esse é o que sou do O ou esse é o do Senhor? Esse é o que sou do O? Não, eu quero esse. Aquele outro não faz barulho igual esse. Esse aqui toca sozinho, ó. Está desafinado. Presta atenção no que eu vou te falar. Em Atos 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam indo ao templo. Passaram perto de uma jovem que tinha um espírito de demônio, adivinhação. Ela adivinhava, ela pegava a mão e falava assim, ó, esse risco aqui, ó, é que você vai receber muito dinheiro essa semana. Esse risco aqui, ó, é que semana que vem você também vai receber muito dinheiro. E esse risco aqui é que você, com esse dinheiro que você recebeu e com esse que você recebeu, você já é milionário. Oh, glória a Deus. Tomo posse. Paulo chegou com Silas e viu essa presepada. E aquilo incomodou eles. Eles já tinham passado adiante dela. Eles voltaram, perceberam que era demônio, colocou as mãos sobre ela e repreendeu, ela manifestou com o demônio, ele mandou o demônio embora. O que acontece? Desde aquela época, já existia empresário. Existiam os empresários que agenciavam aquela menina. E a Bíblia diz que vendo os seus senhores que o lucro e a esperança de ganhar dinheiro tinha acabado, porque o demônio saiu, eles pegaram Paulo, eles pegaram Silas, levaram numa praça pública, prenderam eles, tiraram as suas roupas e colocaram para todo mundo ver. Imagine como se fosse essa praça aqui do bairro que é movimentada. E em Paulo e Silas, eles bateram, chicotearam na frente de todo mundo. Como se não bastasse, o que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas e levaram para prisão. A Bíblia diz que eles foram presos por um tronco, pés e mãos, assim, ó. Eles não podiam se locomover ou mexer. E a Bíblia não diz quanto tempo eles passaram ali, mas eles eram seres humanos. E como qualquer ser humano, as necessidades fisiológicas do ser humano eram feitas por eles no lugar onde eles estavam. Pastor, como assim? Xixi, cocô, eles faziam ali. Pronto. Aí imagina o odor, a podridão e o que eles estavam sendo sujeitos e se submeteram por força maior para passar. Eles só tinham uma forma de sair da prisão, pelos olhos,
pela mente humana e pelos olhos humanos, só tinha uma opção, qual? Eles só sairiam dali no outro dia para serem mortos, porque era para isso que eles foram colocados lá. A Bíblia não fala isso, mas ela é um livro de revelação. Entenda-se que Paulo deve ter olhado para Silas e falado: ô Silas, Silas falou, diga Paulo, nós não estamos fazendo nada mesmo? Vamos adorar? Mas Silas, só um livro de revelação, não está escrito isso não, tá? Mas Silas, nós não temos motivo, nós já apanhamos, fomos envergonhados, estamos presos e vamos ser mortos. Ô Paulo, ainda que sem motivo, se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então vamos adorar. Eu não sei qual foi o hino que eles cantaram, mas digamos que foi: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que misericórdia é essa se bater em nós? Se nós estamos aprisionados e se vamos morrer, que Deus é esse? Eles não tinham motivos para adorar, mas eles abriram os lábios, porque eles entenderam que a adoração deles não era condicionada ao momento que eles viviam, e nem por aquilo que eles estavam enfrentando. Eles não eram falsos, eles não eram piratas, eles eram adoradores verdadeiros. A Bíblia diz que quando eles começam a adorar, em uma fração de segundo, chamada de repente, um terremoto aconteceu, as algemas fizeram trec, e eles olharam. Paulo, que foi Silas? Quebrou sozinha. Paulo, a cadeia se abriu, as portas se abriu, por causa do poder que tem uma adoração de um adorador que é verdadeiro. Jó sabia disso, que a sua esposa chega e fala para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele fala: tu falas como uma louca, eu prefiro é adorar. Deus vira o cativeiro dele, restitui tudo em dobro o que ele havia perdido por causa da sua adoração. Tantos outros na Bíblia que foram verdadeiros e que tiveram as suas vidas transformadas, porque eles não usavam de engano ou falsidade com Deus. Irmãos, você vai querer continuar enganando a quem? Você precisa rasgar o seu coração diante do Senhor e falar para Ele toda a verdade. Sabe por quê? Se tem algo que Deus não resiste, a Bíblia diz: Deus não resiste um coração quebrantado e um espírito contrito. Deus não rejeitará. Deus não vai rejeitar, irmãos. É isto que nós precisamos entender. Eu dei um exemplo hoje durante o dia todo. Quando eu preciso chamar a atenção do meu filho, e eu chamo, falo duro com ele, ele fica ali chateado, às vezes chora, sai de perto, passa 1 minutinho, 2 minutinhos, ele vem. Vai se aproximando. Aí vai se aproximando. Aí vai se aproximando. Aí ele chega perto, abraça. O que foi, Samuel? Aí ele fala assim: pai, eu te amo. Aí o Galvão Bueno entra em cena. Aí ele fala assim: haja coração. O coração da gente se quebranta, o espírito é contrito, porque nós não somos de ferro, a não ser que você é um ogro. E ogro eu acho que você não é. Por que eu estou lhe dando esse exemplo? Imagina como Deus fica quando você reconhece que você está errado. Quando você chega diante de Deus, não para rasgar as suas vestes, mas para rasgar o seu coração e falar assim: Deus, me perdoa, eu estou errado. Deus, me perdoa, porque eu, Senhor, errei, fiz isso, fiz aquilo,
E eu não quero ser um falso, um enganador, preciso ser um verdadeiro. Diga graças a Deus. Criança, na fé, nós não podemos ser. Mas na adoração, diante de Deus, entenda, a adoração de uma criança é verdadeira. Quando meu filho vai orar, olha o que ele faz, olha o que ele fala, olha o que é sinceridade. Ele ora pelo pai, pela mãe, pelos avós, e ora até pelo nosso cachorro. O que é isso? Sincero, ingênuo, verdadeiro. Porque a criança é assim, a criança é pura, a criança é verdadeira, e se ela tiver que falar alguma coisa para você, ela fala. Às vezes você fica até com vergonha de algumas vezes, de algumas atitudes que seu filho comete. Por quê? Porque ele é sincero. O problema é que a gente quer esconder. A gente quer tapar o sol com o quê? Com a peneira. Queremos esconder o que não tem como esconder. Irmãos, é nos momentos difíceis que a gente descobre quem é o verdadeiro ou quem é o falso. E para a gente finalizar, anote e lê na tua casa, Mateus 26, 30. Jesus foi servir a última ceia com os seus apóstolos. Ele entrega o pão, simbolizando o teu corpo, entrega o suco, representando o teu sangue. A Bíblia diz que ele faz a última ceia e ele se dirige ao Monte das Oliveiras. O que ele ia fazer lá no monte? Era lá no monte que ele iria ser preso. Os soldados romanos iriam prender ele no monte, depois levaria ele para o pretório romano. O que é o pretório romano? Era um local, um ambiente, tipo uma arena, onde ele seria amarrado, onde ele seria chicoteado, e depois ele seria crucificado lá no Gólgota. Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Só que ele faz algo que deixa como exemplo para nós. Abra aí, por favor, quem é mais rápido aí, abre aí. Mateus 26, 30, leia para mim. Cadê o pessoal do louvor? Se tiver algum hino, já pode subir. Se não tiver, não tem problema não. Mateus 26, 30, leia para mim, por favor. E tendo cantado um hino. Ei, Jesus está indo para ser preso, para ser açoitado, para ser crucificado, e o que é que ele fez? E o que é que ele fez? Deixa todo mundo achar. Acharam aí, irmãos? Sim ou não? Jesus está indo para ser preso, Jesus está indo ser açoitado, Jesus está indo ser crucificado, e o que é que ele faz? Ele canta, ou seja, ele adora. Por quê? Porque ele tinha uma adoração verdadeira que ele prestava ao Pai, que ele prestava a Deus. E aí eu te faço uma pergunta. Se você soubesse que você morreria amanhã, o que você faria hoje? Pastor, talvez eu iria me despedir. Talvez eu iria ficar com a minha família para aproveitar o maior tempo, ou o mínimo tempo que eu tenho. Talvez eu iria visitar meu pai, minha mãe, que não moram comigo, que moram distante de mim. Eu não sei o que é que talvez você faria diante de uma situação como essa. Só não esqueça de uma coisa. Só não esqueça de adorar. Porque a sua adoração não está condicionada. O seu louvor não está mediante ao que você passa. O seu louvor é para Deus. E para Deus deve ser dado o melhor, não o que resta. Um verdadeiro adorador. Coloque-se de pé, por favor. Esse adorador é o tipo de adorador que Deus quer, o tipo de pessoa que Deus procura. Está escasso, mas ainda tem. Ainda existe. Ainda é real. Que seja
eu, esse verdadeiro, e que seja cada um de vocês, a partir de hoje. Deus te chamou para adorar, com uma adoração sincera, com uma adoração verdadeira. Então o que você vai fazer? Você vai adorar Jesus. Aplauda Ele, por favor.